Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, fundadora do podcast Marketing Negócios, pela primeira vez presencialmente aqui no Cubo, em parceria com a Monk. E eu tô com um convidado aqui super especial, que é o Gustavo Gírio, que ele é Head de Marketing de Relacionamento da Omelete Company. E a gente vai conversar muito sobre entretenimento, criatividade, creator economy, universo de games também. E além disso, você é músico também. Então, Gustavo, pra gente começar, primeiro seja bem-vindo ao Marketing Negócios. Pra gente começar, conta um pouco dessa sua jornada no entretenimento tá aqui. Rafa, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui presencialmente. Acompanho o seu trabalho, escuto tudo, gosto muito. Estou no Omelete já há quase 4 anos, fazendo o Unlock CCXP também, como curador, como head desse projeto que é a nossa conferência de negócios há 7 anos. Sou sócio do Update or Die também. Antes do Update eu venho da Trip Editora, passei 10 anos lá, então estou nesse mercado editorial de conteúdo, diversidades, entretenimento faz bastante tempo. E uma área que eu sou completamente apaixonado, né? Que a gente adora. E o Omelete completando essa semana 23 anos. Então, essa semana que a gente está gravando aqui, né? Que é finzinho de maio, começo de junho. E a gente preparando a nossa 10ª edição da CCXP, que vai ser muito especial. E com muitas novidades chegando aí muito em breve. Boa. Explica o que é a CCXP, pro pessoal que não conhece, e como que está sendo essa construção e também relacionamento com as marcas nesse sentido, né? Vocês fizeram, acho que na última edição, uma parceria com a Puma. Como é que foi isso? A CCXP é o maior festival de cultura pop do mundo hoje, né? Onde os maiores lançamentos de todos os estúdios são divulgados, onde a gente tem horas de conteúdo em 9 palcos, né? A gente tem diversos tipos de ativações das marcas e tudo que a gente começa... As Comic Cons começaram para divulgar história em quadrinhos, né? Era onde os fãs, os nerds, iam para encontrar com artistas, iam para ver o que eles estavam lançando, ter esse... É uma comunidade muito apaixonada, né? Para ter essa interação. E tudo que orbita essa comunidade começou a ganhar muita força, né? Música, filme, série, os cosplayers, né? E foi ganhando corpo e as marcas se interessando, né? Porque o entretenimento e cultura pop é bem amplo É também. tudo, né? Tudo que orbita esse universo ganha muita força nesse momento e tem muito apaixonado, né? Então aí as marcas entenderam que para conversar com essa galera existe uma oportunidade ali muito, muito interessante, né? Durante o ano inteiro, e ali esse momento que é celebrado fisicamente algo tão especial. Com a Puma foi uma ideia muito, muito bacana mesmo de juntar as duas marcas e ter uma linha de produto muito bacana, né? Foram os sneakers, as jaquetas, as camisetas, e a gente desenhou uma campanha muito, muito legal, com um lançamento muito forte também na nossa loja própria lá, com palestra em que a gente trouxe a Bruna Marquezine, que era embaixadora da marca, para palestrar no Unlock. Foi ela quem abriu as vendas na nossa loja, gerou muito buzz, né? Gerou bastante mídia. Então foi bem especial mesmo. E todas as marcas passaram a se apropriar dessa conversa como um todo, lançando produtos exclusivos, produtos limitados, que é algo que faz todo sentido para esse público, né? Que é o que gostam muito, né? Porque são muito apaixonados e querem ter esse pedacinho daquele momento ali guardado para sempre. Legal. E você falou dessa paixão, né? A gente também teve uma conversa com o Thales Moura, que ele é head de creators ali da Fúria. Sim. E a gente estava conversando sobre a comunidade gamer também é muito apaixonada. Eu vejo essa semelhança da Sim. cultura pop, entretenimento com a comunidade gamer, que é super apaixonada. E na sua visão, quais são, assim, erros e acertos dessa relação das marcas com essas comunidades, né? Porque as marcas querem estar próximas, mas quais são as boas práticas e estratégias que elas estão adotando e quais são os caminhos que são equivocados, por exemplo, nessa interação e proximidade com as comunidades?
Eu acho que a gente tem falado muito. A Fúria, por exemplo, acabou de voltou com uma linha com o Batman, né? Que é muito, muito bacana e é linda, assim, né? A gente tem falado bastante sobre isso e é algo que demorou um pouco para as marcas não endêmicas, né? Que não são os estúdios, né? Que não são as marcas que lançam produtos especialmente para essa comunidade, que é mais natural e que são nativas desse segmento, para trabalhar, que é um pouco mais difícil. Precisa criar uma conversa contextualizada e verdadeira com esse público, né? Porque esse público, além de ser exigente, tem uma ligação emocional muito verdadeira com essas paixões, né? Com essas histórias, com esses personagens, com tudo isso, né? Então, a gente tem que falar de igual para igual e oferecer algo que vá mudar a vida dessas pessoas, né? E assim, a gente tô falando aqui de uma forma meio filosófica, assim, mas tem algumas coisas que dá para fazer que faz sentido, né? Então, para a CCXP e no Omelete mesmo, usando todo o nosso ecossistema, né? Gerindo a comunidade da forma bacana, a gente está dando alguma coisa para essa comunidade que culmina ali naquele momento, né? Então, eu vou te dar um exemplo, vai. Quando o Mercado Livre foi o patrocinador da CCXP o ano passado e a gente construiu ali o Magic Marketing, que era um mercado para pequenos empreendedores, mas a gente criou um espaço medieval ali, em que tinham várias ativações com banda medieval, com bobo da corte, com um pulso de desejo. Então você entrava ali e durante o ano inteiro você tinha aquele mesmo espaço no marketplace com aquelas lojas ali vendendo seus produtos. Experiência ali. Total, né? E uma oportunidade também para aqueles pequenos empreendedores que o show floor ali, os espaços muito grandes da CCXP passou a ficar caro, né? Até para construir e tal, e não fazia mais sentido para estarem lá. Então a gente resolve coisas de ponta a ponta e tem como uma marca não endêmica conversar com esse público de forma verdadeira, né? E aí eu acho que as marcas que entram achando, por exemplo, que a CCXP é uma feira, que vai lá construir só um stand e expor lá o carro, né? Não faz Vai sentido. lá e depois vai embora. E não conversa mais com esse público, né? Que só que tenta aproveitar do momento para conversar ali, porque está no hype, né? Então, historicamente, a gente sabe que isso não funciona e essa geração, toda a geração ali, né, de apaixonado por cultura pop, percebe, né, que a marca não conversa, não tem esse match real e que tem alguma coisa ali que não faz muito sentido. E aí eu acho que no momento da CCXP e com o nosso público, com nossos conteúdos, isso triplica, assim, né? Esse ano, provavelmente, teremos marcas e segmentos que nunca entraram na CCXP. Eu não posso falar ainda, mas temos que vão ser experiências muito legais. E a gente está construindo um storytelling ali, uma jornada para essas marcas, que a hora que a gente começar a ver, faz todo sentido. Porque essas pessoas usam esses produtos, né? A gente está no nosso dia a dia. Faz todo sentido, né? Para as cosplayers, para os cosplayers, para toda essa geração mais nova, sabe? Para o pessoal acima dos 40 anos, né? Que tem poder aquisitivo, para outras collabs que fazem sentido, outros serviços que fazem sentido estarem na CCXP que nunca estiveram. Então isso vai construindo possibilidades para as marcas, né, de contar várias histórias durante o ano inteiro, né, em todo esse ecossistema que a gente tem. E quando você fala de histórias, eu fico aqui pensando nas possibilidades, né? Também sou de marketing, estratégia de marketing, eu fico aqui pensando e na prática, assim, como vocês utilizam os canais para isso? Então você fala, o storytelling vai desde os produtos físicos até, por exemplo, o TikTok que está bombando como plataforma de entretenimento. Como que vocês veem a distribuição dos canais e essas estratégias olhando para esse storytelling? E até trazendo um pouco essa temática, né? A gente vê o TikTok hoje crescendo muito
se tornando uma plataforma de entretenimento que compete com outras plataformas, né, até de streaming, por exemplo. Como que você analisa o momento do entretenimento hoje olhando para esses canais? Eu acho que eles se retroalimentam, né. Eu acho que muitas das coisas que começam em diversos lugares ganham potência nas redes sociais, ou mesmo o contrário, né. Muito do que o que vira popular, ou que ganha, vem para nossa cultura, nasce, ou de um meme, né, a gente estava brincando, ou de uma dancinha, né. O impacto do TikTok, por exemplo, na indústria fonográfica, né, tem muita gente estudando isso. Tudo bem que tem as mazelas ali de saúde mental, né, que a gente discute isso tanto da ostentação no Instagram, mas ao mesmo tempo a gente mudou o mercado de comunicação, né, mudou como as marcas atuam no lançamento de campanha, no investimento, né, de campanha. A gente amplifica todos os nossos conteúdos em todas as plataformas. A gente cria individualmente para essas plataformas todos os projetos dos nossos patrocinadores, apoiadores, tenham uma entrega de mídia interessante nos nossos veículos e nas nossas redes, com criação de conteúdo proprietária, com contexto ali e produção de conteúdo mesmo, branded content, e que tem a ver com o conteúdo que a gente vai produzir ali e roteirizar para os palcos e para aqueles momentos especiais ali, o que é muito divertido de se fazer, e como trazer a marca para dentro dessa história, né? Para fazer sentido, né? Como que recentemente a gente criou o Spider Fest junto com a Sony, porque a gente queria, né, esse tipo, ter um brainstorm sobre isso é super divertido. Como que a gente vai bombar o Spider-Verse, Até contextualiza para né? o pessoal o que que é isso. É o lançamento de um filme do Homem-Aranha no Spider-Verse, o multiverso dos Homem-Aranha, que tem mais de 300 Homem-Aranhas, né, Rodando pela rodando, e a gente quase bateu o recorde de cosplayers na Paulista aí, num domingo de manhã, que a gente fez um festival ali e foi um sucesso, sabe? Então é esse tipo de solução para as marcas que a gente fica quebrando a cabeça ali. Eu estou simplificando, esse aí é um pouco até mais simples, né? Mas a gente consegue chegar em soluções criativas para trazer para as marcas algo que pode ser muito impactante, né? Eu fugi um pouco da sua pergunta, né? Por causa se a gente estava falando de como que o Não, conteúdo. mas essa é ótimo que eu vou já encaixar com outra também. Tá. Mas eu acho que tem um impacto muito, acho que na cultura como um todo, né? A gente não consegue, por sermos marqueteiros, trabalharmos há tanto tempo com isso, a gente não consegue enxergar muito para essas coisas sem pensar e olhar para isso, né? Mas impacta a sociedade como um todo, né? O comportamento da sociedade. Tem toda uma geração que já nasceu nisso e que hoje está tomando decisões e que tem um papel importante na sociedade, que vive dentro disso, né? Que toma decisões para a própria vida olhando para esse comportamento, né? Sim. E você tá falando muito sobre soluções criativas, como que faz o brainstorm nesse sentido. E aí eu vou trazer uma pergunta que até a gente pode trazer uma discussão aqui filosófica, enfim, psicológica, o métodos, enfim. Como que é esse processo criativo, na hora de criar essas soluções, né? Então, vocês utilizam algum método? Como que você avalia, de fato, essa construção da criatividade e a importância de a gente incentivar a criatividade como um todo? Como que funciona isso na prática nos seus times, nas operações como um todo? Falando de criatividade. Eu acho que criatividade é algo que a gente exercita, né? Eu acho que todo mundo pode ser criativo das mais diversas formas quando a gente exercita e incentiva. O que eu acredito muito e o que funciona para mim é sempre estar muito
alimentado de referência e sempre estar conversando com pessoas diferentes, vendo outros pontos de vista, me alimentando de coisas diferentes, indo a lugares diferentes, para eu me sentir mais preparado para trazer soluções não magníficas, mas soluções objetivas, né? Esse exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, não é uma... E eu até falo isso, tive uma conversa sobre isso essa semana mesmo, que às vezes as melhores soluções não são as mais criativas e mais fora da caixa e mais disruptivas. É aquela que vai funcionar de uma forma que ninguém está pensando, né? E eu acho isso super criativo, na verdade. E a gente incentiva muito a participação e a gente incentiva muito buscar fontes de inspiração, né? E a gente está tão atarefado e tanta coisa que às vezes a gente não tem nem esse momento do famoso ócio criativo, né? E é importante que tenha, né? E sim, tem aquelas pessoas consideradas mais criativas que outras, e tem gente que acha que é zero criativa, mas não sei o quanto isso é verdade. Eu acho que a criatividade é um músculozinho que pode ser exercitado, sim. Inspiração vem de todo lugar, mas eu acho que a gente tem que se manter, primeiro, curioso e buscar referência o tempo inteiro, né? Eu acredito muito nisso. Ser uma esponjinha, né? Eu acho que em todo lugar que você tá, para onde você tá olhando, tem algo para aprender, sabe? Eu falo muito isso na criação de conteúdo, assim, pra mim a melhor forma de você aprender a criar conteúdo é você ver conteúdo. Ah, sim. Então você vê de diferença, assim, tem alguns clientes que eu falo, olha, você pode seguir conteúdos de diferentes contextos, diferentes segmentos, mas alguma coisa lá vai te puxar uma ideia que você pode aplicar no seu segmento, na sua área, na sua estrutura. Então referências é um bom modelo, assim, para pegar essa criatividade como um todo, ideias. A gente está o dia inteiro recebendo informação, né? E saber filtrar isso um pouco também, a gente entra um pouco no papo de curadoria, né? Que curadoria é uma coisa importante para a vida, né? Até das pessoas que estão perto da gente, aos lugares que a gente vai, o que a gente consome, porque a gente tem uma sensação que a gente não lê mais tanto como antigamente, que a gente não tem tempo de assistir as coisas, que a nossa atenção é disputada por muita coisa. A gente não consegue mais assistir um episódio de uma série sem mexer no celular, né? A gente recebe muita informação o tempo inteiro, só que a gente tá consumindo muito mais informação também. Então a gente precisa saber filtrar e entender o que vale a pena ali, né? Para conseguir também fixar essas informações, né? E entender o que fazer com essas informações também, né? Então é importante fazer essa curadoria do em quem você confia, o que é um conteúdo que vai que te dá alguma coisa, mesmo que te divirta ou que te descanse, não é só cabeçudo que vai te ensinar alguma coisa, né? Porque senão também você enlouquece, né? Não precisa ter um entretenimento, precisa ter uns memes, Precisa ter uma coisa que você só... uma comédia. te faça dormir também, né? É bom também. E bom, acho que agora indo um pouco para Omelete, né? Omelete tem diversas frentes. Queria que você contextualizasse para nossa audiência que frentes que são essas que a Omelete trabalha. Tem o universo gamer, que eu acho que é uma temática que eu quero muito trazer nesse sentido, mas que daí a gente vai ao desenrolar da conversa. Boa. Omelete Company, esses 23 anos, começou como o site Omelete, que todo mundo conhece, né? Começou ali para divulgar coisas sobre quadrinhos mesmo, e depois evoluiu para cinema, séries. Então, na parte de conteúdo digital, tem o site Omelete, o site dele, que é a maior vertical de jornalística de games, né? Do mundo de games, lançamentos, campeonatos. Tem o braço de Live Experience, que são os eventos, CCXP Cologne, que é na Alemanha, o Big Festival, que é o evento de games independentes, que acontece agora no final de junho, comecinho de julho. Tem o Cebolão, que é o evento de League of Legends, agora esse fim de semana, do Baiano, que aí é o braço de games também, que é o Gaulês, né? E o Baiano. Gaulês,
que faz tudo, o segundo maior streamer do mundo, né, de Counter-Strike, e o Baiano de League of Legends. A gente tem algumas iniciativas na parte de eventos também, o Unlock CCXP, né, que é dentro da CCXP e a Conferência de Negócios, e basicamente são essas 3 unidades de negócio que são suportadas por uma área de negócios, né, que cuida de tudo isso, e a gente está caminhando para desenhar para a CCXP, 10 anos de CCXP. Legal, legal. E, bom, no universo game, como é que tem sido essa estratégia junto com o Gaules, assim? A gente vê muitas ativações de marca junto com o Gaules vem sendo grande destaque aí no universo gamer. Como que você analisa hoje as estratégias que têm sido ali de interação com ele, e também olhando para o universo gamer, que boas práticas que vocês vêm fazendo ali com essa comunidade? Eu acho que é o mesmo que a gente falou antes, a contextualização e ser verdadeiro. E o Gaules, como ele é uma pessoa tão importante para a comunidade dele e que impacta tanto a vida dessa galera, é muito importante que a marca entenda que ele precisa falar com a verdade dele. E ele chegou num patamar que ele sabe escolher muito bem quais são as marcas e quais são os projetos, as ações, as campanhas que fazem sentido para ele levar para a tribo e para ele falar, né? E como falar. E as marcas dando liberdade para isso acontecer, funciona muito bem. E qual tipo de ação, né? Tudo a longo prazo, ele acaba virando um embaixador dessas marcas, né? Cria-se ali uma relação. Cria-se uma relação, e aí funciona muito bem, porque o Gaules extrapolou uma coisa ali super inédita, né? A gente saiu do universo de esportes para esportes mesmo, né? A gente teve a transmissão pela primeira vez da NBA, a gente teve a primeira vez a transmissão da Fórmula 1, da Fórmula E, sabe? São coisas super inéditas para uma comunidade que nem eram aficionados por esse tipo de esporte, nem conheciam. Mas o segredo e a diversão tá nisso mesmo, sabe? O case de NBA é super emblemático. Ouvir aqueles meninos falando e ver os comentários sobre o jogo, e sim com um especialista junto para ter... Foi um sucesso, né? Com a audiência maior do que os canais que fazem isso mesmo, né? Então, e as marcas passam a entender isso, as marcas entendem que precisam se profissionalizar e se educar em relação a todo esse ambiente que é impermanente, que está sendo construído junto, né? Porque é novidade para todo mundo, para a gente também, e a gente está construindo isso junto. E é bem interessante viver esse momento, sabe? Porque ninguém sabe o que vai... Ninguém imaginava há 3, 4 anos. E é uma comunidade forte e Muito apaixonada. forte e muito apaixonada. Quando você vai num Major da vida, eu até brinquei, cada morte lá era um gol, assim, sabe? É muito impressionante, é muito impressionante. E como eles se sentem acolhidos, como eles se sentem livres e como eles se sentem... Como são apaixonados, torcedores, mesmo você só vê isso perto num show do Iron Maiden e numa final de campeonato Palmeiras e Corinthians, assim, sabe? É impressionante. Copa do Mundo também? Não sei, eu acho que não, porque a Copa do Mundo você não tem... Tanta. Copa do Mundo é uma coisa mais institucional, né? É mais um evento de gala, né? Copa do Mundo talvez no... Argentina sendo campeã ali na rua, né? Sim, tá aí tudo bem, mas não no estádio. No estádio você não vê aquele tipo de torcedor. Perfeito. E em paralelo a isso, acontece um movimento cada vez, que vem crescendo cada vez mais, que é a Creator Economy, né? Sim. Como que você vê os creators nesse universo e como as marcas vêm fazendo essa interação de creator, eventos também, que voltou agora tudo físico também, e esses universos de cultura pop e games? Também é um clichêzão, né? Eu sempre brinco, eu corro o risco de... Mas tudo bem, de soar clichê toda vez que a gente fala sobre isso. Em Cannes, ano passado, foi falado muito isso. No SXSW foi falado muito esse ano. E no próximo também desse ano foi falado muito sobre isso.
de que mesmo as marcas, mesmo as agências pontuando tanto da importância de deixar os creators livres para criar e entendendo que é assim que vai funcionar, e os creators pedindo tanto para que isso seja profissionalizado dessa forma e que entendam isso e que para funcionar, né, acabei de falar isso algumas vezes, ainda não é dessa forma, né, que na hora de fechar ali eles falam, você está livre, fica à vontade, na hora do vamos ver, você recebe ali um briefing de 50 páginas com do e don'ts, né, e que muitas vezes as coisas não são aprovadas e muitas vezes pede um monte de alteração e muitas vezes... E isso precisa... É claro que tem que ter um pouco de bom senso, né? Claro, tem coisa que não dá para fazer. Mas eu acho assim, cara, eu acho que, de novo, é uma questão de curadoria, de você entender seu público, a marca entender quem que está fazendo o trabalho direito, que a métrica principal não deve ser só número de seguidor, que é conteúdo bem feito, e não só esteticamente também, mas profundidade de entrega, eu acho que é comprometimento, eu acho que é respeito com a marca, e tem muita gente fazendo isso muito bem. É verdade. E, bom, a gente tá finalizando o nosso papo rapidinho, mas já, pois é. E eu sempre gosto de trazer pontos de carreira também, né? Então, tá aí há um tempo olhando ali para esse universo de cultura pop, entretenimento como todo. Que dicas e conselhos você dá para quem quer entrar nesse universo, quem quer empreender ou construir uma carreira dentro desse universo? Que consuma muito conteúdo, que continue apaixonado, que acredite nas suas ideias e batalhe por isso, que vá ao Unlock CCXP, Aí, ó, viu? né? 28 e 29 de novembro. E o link vai estar aqui na descrição do episódio. Pode conversar comigo também, que a gente vê como fazer. Manda uma mensagem no Instagram. Manda uma mensagem no Instagram. Que, cara, eu acho que é estudar muito, trabalhar muito, não tem muito segredo, né? Com básico convencido. Não vou ser o coach milagroso, não, E é verdade, é o básico bem feito mesmo, e é isso, ter seus parceiros de confiança, fazer muito relacionamento, que é muito importante, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Perfeito. Pra gente finalizar, dica de livros e conteúdos, podcast, até pode também dar dica de música, porque a gente gosta sempre de colocar aí uma tarefinha de casa pro pessoal que tá nos ouvindo. Vou falar as últimas coisas, pode ser? Pode. Eu tô lendo o livro do Rick Rubin, que é um livro sobre inspiração e criatividade, sobre como é ser um artista, isso não necessariamente para quem é artista, mas é um pouco do que a gente falou sobre criatividade. Recomendo muito, é leve, é tranquilo de ler, nada cabeçudo. Tem algumas obviedades ali, mas é gostoso de ler. É uma boa sugestão. Acho que de série, as que acabaram recentemente, que são um pouco divergentes, talvez, mas Succession, você assistiu tudo? Ainda não assisti. Que é um pouco do que a falta de empatia faz com as pessoas, mas é maravilhosa. Acho que é um marco aí na televisão. E Ted Lasso, que aí é o contrário, é como que uma liderança empática, com gentileza, com bondade, é capaz de mudar de verdade a vida das pessoas. É lindo, recomendo muito. E aí ambos têm a ver com empreendedorismo, com liderança, com pessoas, com humanidade. Eu acho que essas duas aí vão marcar o ano, assim, sabe? Eu acho que eu recomendo isso. E música, o disco novo do Metallica, vou ter que falar isso. Metaleiro, não tem que falar. Muito obrigada pela sua participação, pelo nosso papo. Com certeza teremos mais vezes, mais trocas, enfim, muito obrigada. E para quem quiser acompanhar o Gustavo, o Milete, CCXP, vai estar tudo aqui no link aqui na descrição do episódio, seja no YouTube, no canal da Monk, ou no Spotify, plataformas digitais como Marketing e Negócios. Muito obrigada, até a próxima, pessoal. Obrigado parabéns pelo projeto e conte comigo.